Oi, gente! Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma meia hora astrológica. Nossos encontros de quartas e sextas às 17h07. Tava comendo doce de leite, minha boca tava suja. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre o eclipse solar que aconteceu ontem, dia 25 de outubro, às 7h48 da manhã. Já falei sobre ele com os alunos do Desmistificando, a gente teve uma aula só sobre isso. Ontem a gente teve uma vivência incrível, foi a primeira vez que eu conduzi uma vivência só de atividades, né, de conexão, de reflexão. A gente não entrou de fato no mapa astral para compreender o grau, né, direitinho, mas claro que eu trouxe toda a abordagem do eclipse solar e foi assim maravilhosa. Estou aí já pensando nas próximas vivências. Fiquem de olho por aqui que eu vou avisando tudo também. Lá no nosso grupo VIP, que tem lá no link da bio, o grupo do WhatsApp também. Eu acho que o grupo do WhatsApp encheu, mas o César falou que eles vão aumentar a capacidade do grupo. A gente está com 256 pessoas. Então, eu tô de olho nisso. Se eles não abrirem, aumentarem a capacidade do grupo, a gente cria um segundo grupo do WhatsApp, tá bom? Mas todo mundo vai receber todas as informações. Então sejam super bem-vindos e bora falar sobre esse eclipse solar que foi pegado, né? Muitas pessoas falando que o eclipse movimentou, deu muita dor de cabeça, né? Algumas pessoas falaram que sentiram muito a cabeça, muita pressão aqui em cima. Isso é muito comum em eclipse. Mas a gente tem que entender o que está por trás de tudo isso, né? Todo eclipse solar é um portal, né? Eu digo, uma oportunidade de mudança. E se a gente sente algum incômodo, é porque tem algo que a gente está sendo convidado a mudar, a transformar. E aí a gente fica ali, recebendo, né? O incômodo, sentindo a dor, sabe? Cutucando. E a gente, o que está acontecendo, será, né? O que o universo está querendo me dizer? O que será, né? O que será? E é isso que a gente vai conversar aqui. Bom, astrologicamente, o eclipse solar ele representa o encontro entre o Sol e a Lua no mesmo signo. E ali na visão da astronomia, o eclipse é o alinhamento exato entre Sol, Lua e Terra. O solar, né? O lunar é o contrário, é Sol, Terra e Lua. Então, quando a gente tem um eclipse, a gente tem um alinhamento. No solar, olha que incrível, né? O Sol tá ali na dele, de boas. Aí a gente tem a Lua na mesma direção que o Sol. A Lua não aparece, porque ela não tá recebendo, né, o brilho solar neste momento. Mas aí, em um momento, quando a gente tá olhando pro Sol, a Lua, ela passa, né, digamos assim, na frente do Sol. E ela tampa a iluminação solar. E a gente vê o Sol desaparecendo. Ontem o eclipse foi parcial, né? E as meninas falaram na aula ao vivo lá comigo que não ia dar pra ver no Brasil. Então não foi visto aqui, apesar do horário, né? Se fosse possível a gente conseguiria ver. Mas ele é aquele momento que a Lua se posiciona na frente do Sol. E o que isso representa de fato? Lua, passado, Sol, consciência. Até falei isso ontem na vivência. O passado se posiciona na frente da nossa visão, da nossa consciência. E a gente tem que entender, opa, tá vindo coisa aqui pra mim, né? Opa, tá vindo uma mensagem, tá voltando coisa do passado. Volta ex, volta trabalho antigo, voltam amizades. Sabe quando começa a voltar coisas, você fala assim, gente, o que será que tá voltando isso? Né? Por que isso tá acontecendo comigo agora? Não é momento de coisa nova, né? E é justamente o que o eclipse mostra. As coisas do passado vêm à tona para que a gente entenda o que vai ser preciso ressignificar. E eu tava falando justamente sobre a palavra ressignificar, que eu repeti muitas vezes ontem na vivência, saiu na carta também da vivência, a carta Poder, postei ela ontem para vocês também. Palavra muito forte, palavra totalmente alinhada aqui com o eclipse solar em Escorpião. Para mim não é só um eclipse de começos, não é só um eclipse de abrir espaço, é um eclipse de ressignificação. Tem coisa que não vai conseguir manter não, tem coisa que vai incomodar para que você tenha que desapegar. Beleza? Ó, as meninas da vivência, estou de esmaltes vermelhos. Ontem a gente falou da cor vermelha, né? Hoje eu fui fazer minhas unhas, falei, não, vou passar um vermelho, entendeu? Porque tô muito básica, né? E tô só na faxina aqui, gente, nem consegui me arrumar pra live direito. Só vim, fiz um cafezinho aqui e falei assim, vamos lá, vamos falar sobre eclipse, maravilha? Deixa eu dar um oi pra vocês aqui, sejam super bem-vindos, bem-vindas. A intenção da minha intenção é fluidez, olha a palavra leveza, tamo alinhada. Tudo bem, boa tarde, Kátia.
doutora Marjorie, eclipse de ressignificação total. E eu vou explicar para vocês como que esse eclipse ele tá atuando em cada casa do mapa astral, tá? Então, deem uma olhadinha no mapa de vocês, olhem onde vocês têm o grau 2 de Escorpião, que foi o grau onde o Sol, a Lua, e não só o Sol e a Lua não, Vênus se encontraram. Então, foi um eclipse em conjunção a Vênus. Então, olha que poderoso isso, né? O que Vênus fala pra gente? Ontem na vivência só fiquei falando dessa Vênus, né? A gente trabalhou Vênus até não sei quando mais. A gente até dançou na vivência, vocês nem sabem das coisas aqui. Mas a Vênus, ela fala pra gente de tudo aquilo que conecta a gente com o nosso prazer. Não é mesmo? Escorpião e Plutão, vou dar só uma prévia do que a gente falou ontem. Escorpião e Plutão falam muito de controle, muitas vezes. E Vênus é prazer. Como que você vai sentir prazer em algo se você estiver controlando? Né? Olha a chave aqui. Reflete sobre isso. Quantas vezes você deixou de sentir prazer em experiências, em viagens, em, sei lá, em uma festa, porque você tentou controlar aquilo, né? E as pessoas falam, para, solta o controle, aproveita, não é isso que as pessoas falam? Para de tentar controlar, aproveita. Gente, quantas vezes já não falaram isso pra mim? Porque eu sou a controladora do rolê, né? E tantas vezes as pessoas chegavam pra mim, Isa, respira, aproveita. E eu comecei a perceber muito isso, esse eclipse é isso. Né? Para de querer controlar, aproveita, né? Ressignifica. É o que o eclipse veio trazer pra gente, tá? Grau 2 de Escorpião, deem uma olhadinha, tá? E a gente vai falar um pouquinho, vou trazer pra vocês qual casa que é. A Renata falou, estou na dúvida. Putz, Rê, dá uma olhadinha aí, qual que é o grau da casa que corta o Escorpião. Se for mais de 2, então é a casa anterior, tá bom? Bom, então vamos lá. Pra quem tá tendo esse eclipse, ou teve, né, esse eclipse ontem, e vai ter essa reverberação na casa 1, ou seja, o grau 2 de Escorpião está na casa 1, para você, esse eclipse seria um convite assim perfeito para você se olhar no espelho e falar assim, ok, né? O que eu estou precisando ressignificar na minha relação comigo mesma? Na minha imagem, né? Pode ser uma mudança de visual, falei para as meninas ontem, né? Vai lá no guarda-roupa e olha o que você está precisando desapegar, ressignificar ali nessa casa 1. Como que as pessoas te olham, te enxergam? É dessa forma que você realmente quer ser vista? Pode ser esse convite para essa ressignificação da maneira como você se enxerga, como os outros te enxergam. Pode ser assim, a oportunidade da vida para você renascer aí, ó, Escorpião, Plutão, que fala da Fênix, né? Então, será que não é esse convite para você renascer em algum sentido na sua visão de mundo, na sua personalidade, na sua imagem? Poderosíssimo para quem tá com o eclipse solar na casa 1. Para quem tá com esse eclipse reverberando no grau 2, na casa 2 do mapa astral, você vai olhar muito para o seu campo financeiro, para os seus ganhos, para os seus recursos, para os seus gastos, para a maneira como você se relaciona com o seu dinheiro. Pode ser uma oportunidade de você ressignificar a forma como você está fazendo dinheiro. Você olhar e falar assim, não está fazendo mais sentido para mim isso. Ou você aumentar o preço dos seus serviços, por exemplo, tá? Então, pode ser muito isso. Para quem tá na casa 2, pode ser o ressignificar os seus gastos. Com o que você tá gastando? Tá fazendo sentido para você? Será que você não tá fazendo isso só para, às vezes, não ter que olhar para alguma situação? Né? O que você tá tentando controlar no âmbito financeiro? E nos seus ganhos? Às vezes você fica ali querendo controlar, entrou tanto esse dia, ai meu Deus... Aproveita, sente prazer no processo. Isso vai te ajudar a soltar o controle, vai ajudar com que as questões fluam na sua vida. A Marjorie mandou, casa 1, convite para se olhar no espelho, ressignificar algo na minha imagem. É dessa forma que quero ser vista. Ah, ela resumiu aí pra gente, maravilha. Eu pensei que ela estava apertando alguma coisa. Bem isso mesmo, Marjorie, obrigada. Pra quem tá com eclipse na casa 3, casa de comunicação. Casa da fala, casa das ideias, casa dos pensamentos. Vocês vêm aqui sendo convidados a ressignificar aquilo que vocês estão transmitindo, comunicando. Gente, amei, Marjorie, obrigada. Gente, perfeito. Aquilo que vocês estão comunicando, aquilo que vocês estão verbalizando, né? Isso que você fala hoje no seu dia a dia é realmente o que você quer falar? Talvez você tenha que ressignificar sua comunicação. Muitas pessoas que estão com esse eclipse na 3 estão sentindo a garganta pegando, né? Ou seja, tá com alguma questão na voz, no chakra laríngeo, porque vai ter que olhar para a forma como está se comunicando. Vai ter que ressignificar a maneira como está se comunicando e se expressando, né? Ideias e pensamentos muito em foco também. Talvez o convite para você seja ressignificar a maneira como você está se conectando com seus aprendizados, aprender coisas diferentes, né? Talvez se abrir para novos conhecimentos, né? Olha só como isso está vindo muito forte. A Naira falou, casa 3, garganta.
é dito e feito, porque talvez tenha algo aí, Enaira, que você tenha que ressignificar na sua comunicação. Olha a Vênus aí, talvez você não esteja conseguindo soltar o controle em algo, e isso está pedindo para você, tenha prazer naquilo que você faz, ou seja, comunique com leveza, né? Traga prazer também na sua troca, na sua conversa, tá? Para quem tá com esse eclipse na casa 4, gente, o movimento é também de ressignificação, vou só falar ressignificação aqui, tá? Num campo familiar, né? Olha para sua família, para o seu lar, para os padrões, situações familiares. Pode ser muito a ressignificação de algum padrão da sua família, sabe? Aquilo que se repete, que você está sendo convidado a ressignificar, pode ser muito isso. Então, ressignifique padrões familiares, ressignifique a relação que você tem com a sua família, cure questões aí da sua família, questões familiares, tá? É importante para você isso. Ressignifique também a relação que você tem com o seu lar, né? Talvez você esteja aí reclamando, querendo controlar alguma situação que não está sob o seu controle. Está precisando ressignificar a forma como você está lidando com as questões da sua casa e do seu lar. Quem está com esse eclipse na 4 também, uma sugestão, pode fazer alguma limpeza energética em casa, tá? Alguma limpeza realmente espiritual, se está sentindo que a energia está um pouco parada por aí, tá bom? Grau 2 de escorpião, a Ágata. Tem o escorpião cortando no grau 4 da casa 5 e 29 da casa 6. Olhar o grau 2, Nath, de escorpião. Então, casa 4, né? Se a casa 5 corta no grau 4 e como o grau 2 é antes, casa 4 que está acontecendo esse eclipse. Claro que vai reverberar um pouco nessa casa 5, mas matematicamente é na casa 4, tá? Bom, vamos lá. Continuando. Então, para quem tá com eclipse na casa 4, ressignificações familiares, padrões, questões de casa, questões no seu lar, uma limpeza aí em casa vai ser muito bem-vinda, tá? Para quem tá com eclipse na casa 5, você vai olhar muito e ressignificar muito a sua relação com aquilo que você cria, com seus projetos pessoais. O que você tá sendo chamado aí a colocar pro mundo, a criar pro mundo? Está com medo de fazer isso acontecer, né? Talvez não seja um chamado de você ressignificar muito a relação que você tem com os seus projetos. Então, assim, quem tá com projetos para lançar, tá esperando aí o universo mandar um sinal, esse é o sinal, né? Ressignifique os medos e inseguranças que você tem de falar sobre o que você gosta. A casa 5 fala tanto da criação, fala tanto pra gente da criatividade, da nossa criança interior. Então, ressignifique a sua relação com a sua criança, ressignifique a sua relação com aquilo que te traz alegria, que te traz motivação, tá? Então, quem tá com eclipse na casa 5 é muito pra isso. Ressignifique aquilo que te dá prazer. Casa 5 é uma casa leonina, né? Então, o que você faz nos seus momentos de lazer, momentos de bem-estar? Ressignifique a relação que você tem com esses momentos, né? Às vezes você fala, não, é perda de tempo. Será que é perda de tempo? Você está precisando ressignificar isso também, né? Então vamos pensar sobre isso, tá? Para quem tá com esse eclipse acontecendo na casa 6, a ressignificação aqui ela vem acontecendo para você no campo do trabalho, da rotina e da saúde, tá? Então, para trabalho e rotina, gente, é ressignificar os seus hábitos, é ressignificar aquilo que você está fazendo no seu dia a dia, é ressignificar como o seu trabalho está fluindo no seu dia a dia. Às vezes você está exausta, né, do seu trabalho e na verdade não é que você não goste do que você faz, mas você precisa ressignificar a relação com o seu tempo, com os seus hábitos, incluir momentos para você, né, ressignificar aqui trabalho, rotina, bem-estar, hábitos, tá? Casa 6 também é uma casa de saúde. Quem tá com eclipse por aí, bora olhar para esse campo, bora olhar para sua saúde. Como que você tá olhando para isso, né? Qual foi a última vez que você fez um check-up, né? Talvez seja esse convite, né, de você ir lá fazer uns exames, cuidar da sua saúde, arrumar sua alimentação. Escorpião fala do intestino, então, né, às vezes, eu tô intestino preso há 5 anos e nunca foi olhar pra isso, né? Ou não consigo, meu intestino é desregulado. Aí você vai lá e toma Activia, mas não vai olhar o que acontece, né? Então, bora olhar. Quem tá com a casa 6, gente, bora cuidar de si, tá bom? Bora cuidar do seu dia a dia, dos seus hábitos e da sua rotina. Pra quem tá com esse eclipse, deixa eu tomar um cafezinho aqui, rapidinho. Para quem tá com esse eclipse na casa 7, tava seca minha voz já. Casa 7 é uma casa de relacionamentos e parcerias. A doutora Marjorie Activia não. Aí, ó, gente, já temos. Marjorie, você trabalha com o quê? Nutricionista?
Me conta aqui. Casa 7 aqui, quem tem o eclipse acontecendo na casa 7, casa de relacionamentos. Aí é aquele medo, né? A pessoa já vê, Isa do céu, será que é a hora de eu terminar? Né? Será que é um chamado, né? Será que, ai meu Deus, meu relacionamento já é? Gente, vamos lembrar o que o eclipse vem mostrar pra gente? O que a gente tá precisando ressignificar. Ontem eu falei muito nisso na vivência, né? Se tá acontecendo na sua casa 7, olha no seu relacionamento o que você sente que tá se repetindo, que tá te incomodando. Olha pra isso, rompe esse ciclo, rompe esse padrão, né? Às vezes a pessoa termina, entra num outro relacionamento e acontece a mesma coisa. Por que esse ciclo continua se repetindo? Porque em nenhum momento você parou pra ressignificá-lo, sabe? Você não parou pra olhar pra ele e falar assim, ok, vamos mudar esse padrão. Casa 7 é isso. Tá? Então, é justamente ressignificar a forma como a gente tá lidando com as nossas relações, com as nossas parcerias, tá? E aí, se você tá numa sociedade, tá incomodada com algo, tenta ressignificar antes de romper, antes de terminar, antes de brigar. Vênus tá aí, se dê prazer na relação, se valorize nessa relação, tá? Então, chave aqui pra casa 7. A Marjorie mandou, sou médica, trabalho com medicina integrativa. Muito bom, ó, que delícia ter médicas aqui, seja bem-vinda, Marjorie. A Rafa mandou, cadê o resumo da casa 4? Aí, Marjorie, ó, agora, né? Rafa, é sobre o lar, tá? Ressignificações de questões familiares aqui, beleza? Bom, seguindo adiante, para quem tá com o eclipse acontecendo na casa 8, a casa 8 é uma casa que mexe muito com o nosso emocional, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com tudo aquilo que mexe, de certa forma, com apegos até mesmo. É uma casa escorpiana, né? Então, é uma casa que mexe muito com o nosso inconsciente, com bloqueios emocionais, tudo isso que vem falando muito pra gente de assuntos mais interiores, tá? Então, assim, se a gente tá com o eclipse na casa 8, o convite é a ressignificação dos nossos medos, apegos, inseguranças, bloqueios. Ressignifique aquele medo que você tá evitando de olhar, né? E aí você acaba controlando, porque tudo que a gente evita vem pra gente de outra forma, né? Ai, vou evitar olhar para aquilo. Vai vir pessoa que vem com aquela situação, vai vir aquela situação na sua frente pra você ter que encarar aquilo. A gente não consegue fugir de nada na vida. Se é pra gente lidar, vai ter que lidar. Então, por exemplo, tem um medo, uma insegurança com mudança, né? Uma insegurança com transição de carreira, digamos assim. E aí você fica com medo daquilo, o que acontece? Você fica controlando aquilo. Casa 8, gente, ressignifique esse medo. Tá, eu tô com medo disso por quê? Porque as pessoas vão pensar alguma coisa de mim, né? Ou porque sempre é externo, viu? Dificilmente é um medo interno, dificilmente é um medo real. É um medo, muitas vezes, expectativa, criação, tá? E falo muito por mim também, então é muito importante pra você que tá na casa 8 trazer essa ressignificação, tá? Casa 9, a ressignificação aqui é dos seus conhecimentos, né? O quanto de bagagem que você tem aí que você tá deixando de colocar pro mundo, né? Será que não é uma hora de você começar a ensinar, a dar um curso, a transmitir os seus conhecimentos de uma forma mais profunda? Às vezes você acha, mas Instagram não dá profundidade, ninguém vai querer me escutar. Ressignifique a maneira como você olha para os seus próprios conhecimentos. Às vezes você tá bloqueando colocar isso pro mundo, né? É uma casa dos estudos, é uma casa dos conhecimentos. Às vezes você quer começar um curso e você fala, tô muito velha, né? 40 anos, muito velha. Pelo amor de Deus, hein? Vocês, tá? Quem tá com eclipse solar na casa 9, ressignifique a relação que você tem com seus conhecimentos, seus aprendizados, cursos, estudos, tá? E é uma casa de viagens pro exterior também. Então vai que, né, você tá aí morrendo de vontade de ir pra fora, fazer um intercâmbio, fazer uma viagem. Esse eclipse talvez esteja te trazendo esse olhar, fala assim, deixa eu ressignificar, né? Talvez não seja tão difícil assim, talvez não seja impossível, hein? Talvez eu possa, né, dar um jeitinho aqui, começar a estudar isso, trabalhar ali, fazer uma aula de, sei lá, quero ir morar na Itália, fazer um pouquinho de italiano, escutando uma música. Ressignifique a sua relação com seus conhecimentos e aprendizados, tá bom? Pra quem tá com um eclipse na casa 10, aí, ó, você veio brilhar, né? Casa de carreira, realização pessoal, realização profissional. É o seu momento de ressignificar a sua relação com a sua área profissional, tá? Então, é olhar realmente para aquilo que você está buscando profissionalmente,
se valorizar, Vênus está ali, valorize-se, né? Se é o caso aí, pede um aumento, né? Pede uma promoção, vamos ressignificar a relação que a gente tem com o nosso trabalho. Para quem é autônomo, eu falei ontem, ressignifica a relação com o seu trabalho, né? Ah, é muito difícil, ah, eu tô muito cansado, talvez você está cobrando pouco, talvez você está exigindo muito de si. Se organize, né? Ressignifique a relação também com tudo que você tem para entregar pro mundo. A casa 10 também é essa casa, né? O nosso topo do céu. Então, é muito esse convite para você olhar para sua carreira, para aquilo que você almeja, para sua expectativa aí 5, 10 anos. O que você enxerga na sua carreira em 5, 10 anos? Ah, isso é muito tempo. Eu sei que é muito tempo, mas se você não tem essa visão de 5, 10 anos, como que você vai começar movimentos hoje? Ressignifique a relação com a sua temática profissional. Tá bom? Deixa eu ver os comentários. A Mi, casa 3 e 9. Vivi, Isa foi para uma linha de MC em Júpiter, início do mês. E esse eclipse está na 10, com Plutão no grau 15. Olha só, mulher, eu também fui para uma linha... Não foi a linha em si, né? Foi a linha, digamos assim, como que é? Na horizontal, na horizontal, né? Que a gente chama, não é a linha em si, mas eu também fui para uma linha de que passa o meu Júpiter MC na Angola, né? E aí eu tinha essa linha passando na mesma latitude aqui no Brasil, na Chapada. É bem especial essa linha. Aproveita, mulher, manifesta aí esse eclipse, né? Se tá no grau 15, Plutão, não vai mexer nele não, tá? Porque o eclipse foi no grau 2, até o grau 12, tá bom? Beleza? Bom, a Kátia mandou, Isa, esse eclipse em Escorpião caiu na minha casa 5, mais o eclipse que será em Touro, na 12. Pode mudar, assim, sobre os eixos, pois no meu caso pega 2 eixos. Mas aí você olha, casa 5 e casa 12. Não precisa olhar pro eixo, pro solar, né? Porque é Sol e Lua juntos. Pro lunar, aí você vai olhar pro eixo, aí você vai olhar casa 6 e 12, tá? Mas por enquanto, olha pra 5, tá bom? Para quem tá com eclipse na casa 11, dando continuidade, é uma casa dos grupos, é uma casa social, uma casa coletiva. Então aqui é o ressignificar a sua relação com os grupos, com amigos, com projetos sociais. Às vezes você tá aí com alguma insegurança dentro de grupos, querendo controlar alguma situação que não diz respeito a você, né? Às vezes é uma questão que envolve amigos seus, grupos que você participa, que você está tentando controlar e que talvez você só precise vivenciar aquilo, só precise sentir prazer naquilo, né? Solta o controle, tá organizando algum evento, né? Solta o controle, tá bom? Muito importante, casa 11 é uma casa social, é o momento de você ressignificar a forma como você enxerga os grupos que você participa ou mesmo os grupos que você quer participar. Talvez, gente, seja até um convite para você... Opa, tem um negocinho aqui, né? Pra você mudar de grupos, né? Olha, eclipses, portais, pra você conhecer novas pessoas, pra você participar de eventos em lugares diferentes. Também pode ser muito esse convite, tá bom? A Kátia mandou. Mas a regência são 6 e 12, mas vai olhar o grau. Grau 2 de Escorpião, tá? Beleza? Porque tem gente que, por exemplo, tem a casa de Escorpião cortando grau 28, né? Mesmo que a casa corte, vai olhar o grau 2 lá no comecinho. Paula Teacher, deixa eu ver aqui. É pra olhar no mapa natal ou na revolução? Pode olhar nos dois, se você tiver esse conhecimento, não tem problema. Foco sempre no mapa natal. O mapa natal é o norte, a revolução solar é o como, né? Então, pra mim, por exemplo, no mapa natal é casa 12. Meu norte é a casa 12, espiritualidade. Mas no meu mapa do ano, casa 3. Então, eu entendi que é um convite para eu ressignificar a minha comunicação, o como, né? Como que eu vou trabalhar o espiritual? Através da minha comunicação. Então, a minha comunicação espiritual, a maneira como eu estou me comunicando com a minha espiritualidade. Tá? Então, é isso, beleza? Beleza? E aí, pra gente fechar, casa 12, né? A casa onde eu estou tendo essa influência. Pra quem tá com eclipse na casa 12, essa energia vem muito pra você ressignificar a sua relação com a sua espiritualidade, né? Como que você tá trabalhando a sua espiritualidade, se conectando com o espiritual, olhando pra sua espiritualidade, né? Às vezes, o que você tá com medo de encarar aí? O que você tá tentando controlar, né? Vou lá, vou fazer desse jeito, espiritualidade me ajude o caminho, quando na verdade você tem que ter prazer, sentir prazer em se conectar, né? Eu falei até pras meninas ontem. Às vezes você quer controlar até o seu contato com a espiritualidade. Tem que ser essa hora. Se eu não fizer essa hora, não vai dar certo.
você não vai ter prazer nesse contato. Senta um momento, contempla. Só de você fechar o olho em um momento que você tá aí cansada, né? E pedir uma ajuda, e pedir uma sustentação, isso é muito mais benéfico do que às vezes você fala assim, eu tenho 10 minutos, vou colocar um relógio no despertador, vou ficar 10 minutos meditando. Às vezes isso, né, te bloqueia, você gera um controle, tá? Então, também é nesse campo que a gente vai falar, tá bom? Então, vocês vão olhar no mapa de vocês, em que casa isso tá acontecendo. Grau 2 de escorpião, ainda que vocês tenham outra casa cortando escorpião, é o grau 2. Então, às vezes tem a casa ali cortando no grau 15, mas o grau 2 tá antes. Então, você vai olhar para onde está o grau 2. Depois eu venho aqui falar do eclipse lunar. Não precisam se preocupar com o eixo agora. Olhem para o solar, olhem para a casa onde o eclipse solar aconteceu. Conjunção Sol, Lua e Vênus, né? Trabalho de te conectar com algo que te traga prazer, né? O que nessa área da sua vida você está precisando trazer mais prazer para si mesma, né? Então é no financeiro, é no profissional, é no relacionamento, é no campo familiar, é no campo espiritual, tá? Então olhe para isso. Encontre mais prazer nessa área, solte um pouco do controle, um pouco não, né? Tem que soltar o controle nessa área. Quem assistiu, gente, a aula que eu gravei do Sol em Escorpião, tá lá no YouTube, no final da aula, eu tirei uma cartinha. E a cartinha foi, alguma coisa, solte o controle. E hoje eu falei, gente, olha só, né, é um sinal. Então assista lá, a cartinha é bem maravilhosa, a cartinha do final da aula lá do Sol em Escorpião. E ontem saiu a carta Poder na nossa vivência. Então assim, a gente tá trabalhando bastante essa energia, né, de trazer o nosso poder pessoal, eclipse em Escorpião, à tona. Porque controle é falta de poder, a gente controla, né. Você pode perceber, tá, as pessoas que tentam controlar, elas são pessoas que sabem que ela não tem o poder sobre aquilo. Porque quando a gente tem um poder sobre aquilo, a gente não precisa controlar nada, né? Porque a gente sabe como que vai ser feito. Ou pelo menos a gente fala assim, se não der certo também, é empoderada aqui, tá tudo certo, né? Então, isso é bastante importante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Isa, eu passei muito mal ontem com dor de cabeça. Pode ser sim. Mas, gente, beba bastante água, tá? É um eclipse que tá mexendo muito com a nossa energia. Escorpião é um signo de água fixo. Ele absorve energia, então os escorpianos já conhecem bem, né? Quem não é de escorpião acaba falando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas a gente tem que entender, é um processo de limpeza. Escorpião fala disso, né? Então a gente limpa de dentro pra fora. Às vezes a gente não toma água direito, não cuida da saúde direito, não tá se alimentando bem há um tempo, aí vem pro físico e fala, ai meu Deus, eclipse, tá, mas ele é só, né, todo eclipse vem intensificar algo, então ele só tá intensificando aquilo que já tava no seu corpo físico sendo trabalhado, né, e é muito importante a gente saber que todo eclipse ele reverbera, claro, agora, essa semana, esses 15 dias, porque é solar agora, dia 8 de novembro é o lunar, então a gente vai sentir muito isso nessas 2 semanas. Já adianto pra vocês que a primeira quinzena de novembro tá bastante intensa, a gente vai ter que respirar fundo aí pós-eleição, dia 1º, dia 2, dia 3, então dias bem intensos energeticamente, mas o que é mais importante, todo eclipse traz uma energia pra gente que reverbera por 6 meses. Tudo que a gente está intencionando agora, manifestando agora, semeando agora, ressignificando agora, vocês vão ver como vocês vão ter colheitas incríveis em 6 meses. E 6 meses vai dar ali pra gente, né, arredondando, porque não é exatamente 6 meses, mas vai dar ali pra gente no dia 5/5 de 2023, portalzão, né? 5523, que é 5 também. Dia que eu criei o Instagram, dia 5 de maio, lá em 2020. Então, nossos 3 anos de Instagram marcados aí por um eclipse, por uma lua cheia. Eu acho que vai ser um eclipse lunar. Eu acho que vai estar no eixo ainda, mas se não for, com certeza é uma lua cheia em Escorpião. E aí, justamente, né, gente? Uma lua cheia que é colheita da lua nova. Se agora a gente tá com eclipse solar, que é lua nova em Escorpião, bora manifestar, intencionar para daqui 6 meses, lá no dia 5/5, pra na lua cheia a gente falar, gente do céu, olha só, né? Nesse dia aqui eu tava falando que eu ia ressignificar isso e agora pra mim, nossa, tranquilo, né? Nem lembro mais que eu tava querendo controlar aquilo. Sabe aquela sensação que a gente tem? É muito isso, tá? E aqui pra mim, eu até fiz uns stories agora, tá surreal, porque eu tô indo embora de Curitiba, pra quem tá acompanhando, né? A gente vai voltar pra Peruíbe agora, depois vai viajar ano que vem, acompanhem por aqui. E,
calhou de ser nessa semana do eclipse, né? E calhou porque, assim, o contrato ia renovar, né? Não foi uma coisa que a gente, vamos escolher esse dia. Era novembro, começo de novembro que ia renovar, então a gente tem que se preparar pra sair até o final de outubro. E aí hoje, arrumando as coisas, falei, gente, olha que maravilhoso cair nessa semana, porque é o impulso que eu tô recebendo de ressignificar. E eu tenho certeza que no dia 5 de maio vai vir uma luz, assim, não no dia 5 de maio, mas até lá, uma luz falando, viu só? Era pra isso, né? Era isso que ia acontecer, era essa porta que ia se abrir. Então, eu acredito muito nos movimentos que acontecem próximo ao eclipse. E pra vocês, prestem muita atenção em nãos recebidos essa semana, em sims recebidos essa semana, né? Em energias que você perceba que você tá querendo se afastar ou que você tá querendo se aproximar. Tudo que se intensifica em semana de eclipse, gente, é poderoso demais, né? É uma força que tá querendo realmente mostrar questões importantes pra você. Receber um não ali num trabalho, receber um não num acordo, numa proposta, num serviço, agradece. Receber um sim, abraça, né? Fortalece esse sim, porque é muito poderoso mesmo. Receber um convite para algo que você estava querendo há muito tempo, fala assim, muito obrigada, vamos lá, se entrega, porque assim, os eclipses são grandes portais. Quando a gente tem essa oportunidade de receber algo ou de liberar algo, não controla, ainda mais eclipse em Escorpião, não controlem, né? Acabei de falar e falei muito na vivência ontem. O controle é oposto ao prazer. Não tem como você sentir prazer numa situação se você está controlando a situação. Não queira entender os porquês. Mas por que eu recebi esse não? Primeiro agradece, solta o peso dos ombros. Ontem eu fiz uma atividade super legal na vivência, que foi uma atividade de a gente olhar para uma situação que a gente está controlando e soltar o controle daquilo, tirar o peso dos ombros daquilo e sentir que a gente não tem controle sobre nada. E isso traz muita fluidez e traz prazer para viver aquilo. E é isso que eu vou deixar de mensagem para vocês nesse eclipse, tá? Não tem como você sentir prazer na área da sua vida onde o eclipse está acontecendo se você estiver controlando essa área e querendo ter respostas definitivas. Só acolhe, só abraça as mensagens que estiverem chegando, os sims e os nãos, as dores, o físico. Tá pegando aqui, olha para aquilo, acolhe aquilo, agradece por estar com uma dor no braço, dor no ombro, né? Tá tudo bem, tá ali, né? Pra você sentir, sabe? É muito esse movimento mesmo de você acolher e falar assim, ok, né? Eu aceito, né? Até coloquei a música ontem pra vocês realmente entregarem, aceitarem, tá? Então é isso que eu vou deixar de recado para esse eclipse. Vou deixar aqui salvo para vocês também assistirem outras vezes. Só vou responder algumas perguntinhas, peraí. Controle é oposto ao prazer. Isa, explica um pouco o que é a vivência. Vivi, foi ontem, né? Eu fiz ontem à noite a vivência, que foi uma série de reflexões que a gente foi fazendo sobre o eclipse, atividades, de intenções, liberações. Foi um vivenciar o eclipse na prática, através de atividades escritas, atividades corporais, a gente soltou o peso, né? Então, eu pretendo fazer outras e eu chamo de vivência, que é pra gente vivenciar, não é pra gente ficar racionalizando, não é pra gente ficar escrevendo. Até nem trouxe nada escrito pra ninguém ter que ficar escrevendo. Era o vivenciar mesmo. Então, quando tiver mais vivências, eu aviso vocês, tá bom? Projetos pessoais, Maiara, quando não tem filhos nas 5, projetos pessoais, aquilo que você tem para entregar para o mundo, para criar. Tá bom? Maravilha? Tudo certo? Mandem aí, se tiverem uma dúvida pode mandar. Não, Vivi, não são para as alunas não, foi um grupo aberto. Eu divulguei aqui no Instagram e no grupo fechado lá no WhatsApp. Tem um grupo VIP do WhatsApp, se vocês quiserem entrar lá. Lá eu também divulgo as coisas, às vezes no Instagram passa batido, né? Não entrega, ou é um dia que você não conseguiu ver os stories. Mas eu falei aqui e aí eu abri, foi um grupo aberto. Beleza? Maravilha, gente? Bom, vai ficar gravado, falei sobre todas as casas. Se você chegou depois, ou se você ficar com alguma dúvida, ou se você tá vendo gravado, comenta aqui pra mim, tá? Que eu te auxilio também, fica super à vontade. Se você não encontrou no seu mapa, manda lá pra mim agora no direct uma fotinho do seu mapa que eu te auxilio também a localizar. Beleza? Muito, 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 muito obrigada pela presença de vocês em mais uma meia hora astrológica. Antecipando aqui, sexta-feira não vou conseguir fazer, tá, gente? Porque tô em pré-mudança, mas quarta que vem a gente volta com tudo já diretamente de Peruíbe, na praia, energia boa, pra gente papear de novo, tá? Tchau, tchau e até semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.